Boa noite. Como estão todos? 8h30, já quase 8h31. Estou aqui em contato com a nossa equipe técnica para saber se está tudo bem, se tá todo mundo me ouvindo bem. Vamos fazer um teste aqui. Boa noite. Como estão todos? 8h30, já quase 8h31. Estou aqui em contato com a nossa equipe técnica para saber se está tudo bem, se está todo mundo me ouvindo bem. Eu acho que estamos bem. Deixa eu fazer um último teste. Ótimo. Me ouve bem, num bom som, bom tom. E o som não era do celular, o som era do próprio computador. Agora você me ouve bem? Um minutinho, a gente já vai começar. Tem um delayzinho e eu estou pedindo para... Agora você me ouve bem? Ótimo. Ótimo. Estou vendo aqui. Me parece que está tudo certo. Bom, boa noite. Mais um minutinho, a gente já vai começar. Boa noite novamente. Nós estamos dia 6 de agosto, nossa primeira ação como videoaula, né? Eu fiz um compilado com o maior carinho de assuntos que nós consideramos bastante importante e que vocês vêm nos perguntando e algumas dúvidas. É lógico que nós não vamos conseguir esgotar, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir abranger uma série de assuntos que é da maioria. Lógico, está robotizado o som? É que não tem som do meu celular. A Marina está me mandando aqui. Marina, você vai me mandando, tá? É óbvio que a gente não consegue abranger a dúvida de 100%, as dúvidas de 100%, mas eu acho que a gente vai seguir um bom caminho aqui. Então, nós já vamos começar. Num primeiro momento, eu acho que é importante, antes da gente falar sobre as dicas, eu acho que é muito importante a gente contextualizar tudo que nós estamos vivendo, né? Eu poderia ir mais para trás, antes de 2009, falar um pouquinho sobre a SARS, depois MERS, em 2012, mas só para vocês terem ideia do que pode ser algo como considerado emergência de saúde pública de importância nacional, eu listei aqui algumas dos últimos 11 anos e é importante que a gente tenha essa visão, entenda que não é a primeira e muito provavelmente não será a última pandemia que nós iremos viver. Então, quando nós pensamos, eu estou... Infelizmente, a Marina está dizendo que o meu áudio está ruim. Eu não sei o que fazer aqui. Estamos tentando fazer com que o áudio fique bom. Vamos lá.
Espero que esteja bom. Um momentinho só, coisas técnicas. Eu preciso que ela me dê um retorno. Bom, agora, Marina, está conseguindo me ouvir bem? Ok, está conseguindo me ouvir bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Na verdade, é a Marina que cuida de tudo isso, né? Então, nós estamos aí, cada um no seu quadrado. Melhorou, ela disse que melhorou, então vamos lá. Perfeito para ela. Então vamos lá. Quando nós pensamos em emergência de saúde pública de importância internacional e nós olhamos um pouco para trás, não muito, eu estou falando aqui de 11 anos, basicamente de 10 anos, porque foi em 2019 que apareceu o SARS-CoV-2 em Wuhan, nós podemos ver aí uma sequência de acontecimentos. Então, em 2019 apareceu o SARS-CoV-2. Né? Então, em 2009, 10 anos antes, nós tivemos a pandemia de H1N1. Nós já havíamos tido outras anteriormente. Depois nós tivemos, em 2014, a disseminação do poliovírus. O primeiro surto do ebola veio em 2014, só que em agosto. Em fevereiro de 2016, 2 anos depois, nós tivemos aquela loucura que foi o Zika vírus, e a questão das microcefalias e algumas outras malformações congênitas. Nós tivemos em 2018 um outro surto de ebola, que aconteceu no Congo, e no final do ano passado, nós tivemos os primeiros casos em Wuhan de Covid-19. De maneira que em 11 de março, desculpe, desse ano, a OMS caracterizou a Covid-19 como pandemia. Importante dizer que o termo pandemia, ele não se refere especificamente à gravidade da doença. Por coincidência, nós estamos numa situação sem precedente, com uma situação gravíssima, onde esse vírus ele vai muito além da questão respiratória e pulmonar. Mas o fato de ser pandemia, a palavra pandemia é quando essa doença ela já está em vários países, em várias regiões do mundo. Então, a partir de 11 de março, a OMS considerou como pandemia. Eu vou colocar aqui no grande. Então, nós sabemos que esse vírus, ele é chamado SARS-CoV-2, a gente vai falar um pouquinho dele, causa Covid-19, só para que vocês entendam, isso aqui é um recorte da Nature e uma das aulas que eu fiz em espanhol, para vocês entenderem um pouco em relação a gêneros, né? Nós temos alguns gêneros de coronavírus. E o alfa e beta são os gêneros que são um pouco mais graves, né? Para vocês terem ideia, o beta, no caso, é o que está o SARS-CoV-2, e a SARS foi identificada, ou o vírus da SARS, né, foi identificado em 2002 e causava ou causou o surto de síndrome respiratória aguda, que nós conhecemos como SARS. A MERS, ela também veio um pouco depois, 10 anos depois, então veja bem, 2002, 2012 e agora 2019. Veja como esse ciclo, ele
às vezes ele passa de 10 anos e muitas vezes quando você compara outros gêneros de vírus, ele é muito mais próximo em relação à mutação. No caso do SARS-CoV, nós já temos o SARS-CoV anterior, que é de 2002, e anos depois, quase 2 décadas depois, apareceu o SARS-CoV-2. A MERS-CoV, que também é um tipo é um vírus, coronavírus, que causa síndrome respiratória, ou causou, né, em 2012, que nós chamamos de MERS, tá? Só para vocês entenderem um pouco. Em relação ao tamanho do vírus, eu encontrei uma foto de uma microscopia eletrônica que eu achei bem interessante. O que vocês têm aqui, que parece um tronco, é, na verdade, um fio de cabelo. E esse pontinho branco aqui, parece escamas, né? Tudo isso, que são exatamente as escamas do cabelo. Parece exatamente escama quando você olha o fio de cabelo microscopicamente. E esse pequeno pontinho aqui é o SARS-CoV-2, de uma pessoa que foi feita uma necrópsia e tinha, obviamente, vírus no cabelo. Veja como nós estamos tratando de um vírus que realmente é transmitido pelas vias aéreas, mas o vetor, muitas vezes, ou são as mãos, né? Então, como é que um vírus vai parar no cabelo? Porque a gente passa a mão no cabelo a todo momento. Em algum momento, a gente passa a mão no rosto várias vezes por hora e no cabelo, mesmo homens, não só mulheres que têm cabelos maiores, eventualmente mais longos. E olha que interessante, olha o tamanho desse vírus. Outra coisa importante que eu acho que está na hora da gente começar a conversar, apesar de existirem poucos estudos, mas nos Estados Unidos, na Europa, já existe já essa linha de pesquisa. Quando nós pensamos em comorbidades, o que nós pensamos? O indivíduo hipertenso, diabético, idoso, obeso, que tenha problema renal, que tenha algum problema de trombose, mas a gente esquece que periodontite é uma doença crônica também. Então, veja bem, os seus pacientes com periodontite são pacientes que têm comorbidade para SARS-CoV-2 e você precisa controlar essa periodontite. Quanto menos controlada, quanto mais descompensado, tal qual as outras doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, por exemplo, mais risco esse paciente tem de comprometer os outros órgãos e de chegar a uma situação grave. Então, é mais um motivo, eu já venho falando em algumas lives, isso não é dica ainda, tá? Eu não entrei na primeira dica. É mais um motivo para você conversar com os seus pacientes em relação à mordida. Nós sabemos que a doença periodontal, não precisa ser periodontista para saber disso, doença periodontal não tem uma etiologia somente a partir de placa. Nós sabemos que a questão de DTM, de mordedura, de apertamento, de falta e falha dental também promove níveis de periodontite. Então, é mais um motivo para você chamar o seu paciente para prevenção, para que ele evite desenvolver uma periodontite, e se ele já é um paciente de periodontia, ele não pode ficar tantos meses fora da manutenção. Então, eu fiz questão de colocar, porque ninguém fala sobre isso, fala sobre doenças crônicas. Tem tantas doenças crônicas, e nós sabemos que o paciente da periodontia é um paciente crônico, né? Então, é mais um motivo para que você, mesmo que não seja periodontista, converse com o seu paciente, porque a população, eu tenho conversado bastante com os médicos, sobretudo com psiquiatras, e eles estão encaminhando para neurologista, para otorrino, e os neurologistas e otorrinos acabam encaminhando para o dentista fazer uma placa de mordida,
fazer uma compensação, porque os pacientes estão com apertamento e com bruxismo bastante avançado e bastante acentuado, mesmo quem não tinha anteriormente. Então, nós estamos, mais uma vez, numa situação sem precedentes, que já se estende por mais de 5 meses, e eu acho que é mais do que o momento da gente se sentir um pouco mais tranquilo, estudar tudo que a gente pode estudar em relação ao atendimento seguro e entender que existem consequências gravíssimas caso esse paciente da periodontia adquira o SARS-CoV-2. Ele é enquadrado entre os pacientes com comorbidades, tá? Isso é fato. E aí vem a primeira dica. Nós temos, então, a dica das orientações pré-consulta. O que nós podemos dizer para o paciente ao telefone, ou a nossa secretária ou a SB? Se esse paciente for a primeira vez na pandemia que está voltando, eu aconselho você conversar com ele e tranquilizá-lo. Primeiro, a pesquisa de COVID anterior, né? Se ele é um COVID positivo já em convalescência, se ele já teve, se ele já testou positivo, e se pessoas da família atualmente estão em quarentena por conduta médica, ou eventualmente se ele tem algum sinal e sintoma típico. Nem todos esses sinais e sintomas aqui são típicos, isso é importante. Então, febre, mal-estar geral, dores abdominais, muitas vezes as dores abdominais são mais típicas do que a própria febre. Diarreia também é bastante comum. Dor de estômago, dores no corpo, mas isso pode ser influenza, pode ser uma virose. A perda parcial ou a perda total do olfato, que nós chamamos de hiposmia e anosmia, respectivamente, e fazer uma pesquisa em relação à perda do paladar, normalmente total, que acompanha a hiposmia ou anosmia, que é a ageusia. Obviamente, a gente vai conversar com o paciente com termos mais simples, né? E eu estou colocando isso para vocês, porque é importante a gente colocar esses termos médicos. Eventualmente, perguntar se esse paciente percebeu alguma mancha, algo diferente no corpo, nas mucosas. E, basicamente, a gente teve, alguns meses atrás, alguns trabalhos e algumas publicações sobre dedos de Covid, mas não necessariamente essas manchas vão somente para as extremidades, né? Eventualmente, você tem até herpes genital, herpes orofacial, que é devido à baixa de resistência, mas as manchas na pele, normalmente, até no palato, podem aparecer por conta desses pontos de coagulação do sangue, que é próprio da fisiopatologia da doença. A gente não vai falar de fisiopatologia hoje. Uma outra coisa importante é fazer tudo isso e assim que o paciente chegar ao consultório, à clínica, conversar com ele e dar o termo de consentimento livre e esclarecido do COVID-19. Isso é importante, tá? Altamente recomendável. Aqui a gente tem algumas lesões, né? Que são bastante características. Aqui, as mais características, que nós chamamos de dedos de COVID. Esse, inclusive, é um trabalho espanhol, se vocês quiserem acessar. Ele agora de abril, bastante interessante, tem um trabalho, tem um paper bem grande, tem até como se fosse um livreto com todas as fotos e imagens que foram catalogadas de pacientes com vários tipos de lesões, chamados dedos de COVID, mesmo que seja na perna ou em outros locais. Tá? Então, essa primeira dica é para receber esse paciente. Antes, então, pensando em receber o paciente sempre como um assintomático, mesmo que todas as respostas para essas perguntas sejam negativas, sejam para te tranquilizar, é importante fazer todas essas perguntas e dar esse termo de consentimento para o paciente no momento em que ele volta para o seu consultório, chega no seu consultório depois de tanto tempo, né?
Se você ainda não fez isso, mesmo com os pacientes que já voltaram, façam isso da próxima vez, é uma forma legal de se respaldar, e esse termo de consentimento é bem importante para que você fique tranquilo, caso ocorra alguma tentativa de responsabilizá-lo por a infecção da Covid-19 do seu consultório, tá? A gente sabe que isso já aconteceu em vários lugares do Brasil e do mundo, e é importantíssimo que você se respalde. Segunda dica é a segurança ainda do paciente, e aí eu tenho falado bastante sobre isso nas lives, e eu reitero aqui a importância tanto de pulso. O termômetro de testa, normalmente ele não funciona. Eu tive a oportunidade de passar 2 vezes essa semana, e a moça do posto de serviços, eu viajei, eu voltei do interior, 5 horas de viagem, parei uma vez, e quando eu fui entrar com a minha filha num posto de serviço, para ir ao banheiro, para comprar algumas coisas, enfim, ela colocou o termômetro e deu 35,3 para mim e 35,8 para minha filha. Ou seja, esse termômetro não estava funcionando. E as pessoas não sabem também, né, qual seria a temperatura. Então, a temperatura é acima de 37,3, eventualmente você considera 37,5 ou 37,8, se depende muito do que o serviço que você trabalha ou do que você vai entender, porque febre também pode ser bastante subjetivo até para a situação do paciente. Mas a partir de 37,5, você considera uma febrícula. Agora, 35,3 ou 35,8 é hipotermia, eu nem estaria viva em pé. Então, veja como a gente tem uma fragilidade nessas tomadas de sinais, né? As pessoas precisam se inteirar um pouco mais em relação a esses dados. Não basta ter um termômetro, você precisa ter um termômetro que funcione e você precisa interpretar o que você está lendo, assim como o doxímetro. Se você tem um oxímetro, qual seria o parâmetro para ter saturação ok? Então, nós temos aí na literatura a partir de 90, mas nós sabemos que os médicos infectologistas e as pessoas que estão lá na linha de frente têm uma boa experiência com oximetria e com o COVID. Então, a partir de 90 a 94, você acende um sinal amarelo. Se o paciente estiver, ou você mesmo, porque a orientação é que você faça essa oximetria de manhã e à tarde, ou de manhã e à noite, em você e no seu auxiliar, nas pessoas que trabalham com você. Então, de 95 a 100, excelente. Abaixo de 95 a 90 é um sinal amarelo. Abaixo de 90, alguma coisa muito grave está acontecendo, ou é um paciente DPOC, é um paciente asmático que está em crise, ou é um paciente fumante, daqueles que fumam 4 maços de cigarro por dia, ele realmente vai ter uma oximetria bem abaixo de 90. Mas se é um indivíduo rígido, nós chamamos ASA 1, que está com oximetria abaixo de 90, é algo para se procurar um serviço de saúde. Então, isso não está escrito em nenhum manual no Brasil, tá? Essa tomada de oximetria, essa saturação, que é a quantidade de oxigênio que você tem no sangue circulante, ela é um bom sinal de que alguma coisa está errada, caso esteja abaixo dos parâmetros que eu comentei aqui com vocês. Então, eu indico, eu oriento fortemente para que você tenha em casa, porque nós estamos numa situação que vai se arrastar por um tempo maior do que um ano. Depois, num outro momento, a gente pode conversar sobre isso. Essa semana eu coloquei no grupo do Instagram uma reportagem bem superficial, mas é uma reportagem que tem um cunho científico, não é um trabalho, que veio de uma nota da OMS, e eles colocam como pouco provável que nós encontremos tão logo essa vacina. Eu fiquei bastante triste, espero que isso não seja verdade, espero que a gente tenha aí gênios da ciência que tenham
luzes importantes para tentar fazer de alguma outra forma que nunca ninguém fez, mas não adianta a gente ficar pensando que o vírus, só porque a vacina está em desenvolvimento, o vírus está mais tranquilo, pelo contrário. Nós tivemos, inclusive, essa semana, mais um profissional de saúde, esse de Araraquara, que contraiu e testou, na verdade não sabemos se contraiu novamente, ele testou positivo pela segunda vez. Então, nós precisamos entender se foi algum erro de toda essa detecção anterior, porque ele teve em abril, ele já estava com 2 testes negativos, e ele apareceu em agosto testando positivo. Aqui em São Paulo, nós tivemos um outro profissional de saúde, que é um técnico de enfermagem, que teve em abril e novamente testou positivo e veio a óbito agora no final de julho. Isso me deixou bastante preocupada. Estou colocando aqui para vocês, mas não existe nada ainda robusto em relação a estudos sobre essa questão de reincidência, de reinfecção, mas me deixa preocupada, porque se é possível a pessoa reinfectar tão rapidamente, a vacina fica um pouco mais longe, fica um pouco mais remota a possibilidade de chegar tão cedo. Então, essa segunda dica, que é a oximetria, a saturação e o termômetro de testa, deve ser aí no próximo ano e meio, talvez 2 anos, uma constante dentro da nossa clínica, tá? Em relação à testagem, eu já falei também num outro momento, volto a reitero novamente, né? Reitero, na verdade, que é bastante duvidosa a ideia de se testar até submeter a população que você atende ou a sua equipe a cada 15 dias ou a cada mês em relação ao método ICG. O que é um método ICG? É um método que detecta anticorpos, né? E o método PCR é aquele método que detecta a carga viral, ou pelo menos o RNA, que é amplificado em DNA. Aquele que nós vemos em todas as reportagens que se faz em hospital e que demora algumas horas ou dias para ficar pronto, é normalmente aquele de SWAB, que se faz uma coleta da secreção nasotraqueal e dessa região, né, da garganta, que é um local que o SARS-CoV-2 fica em peso, e o que se detecta nesse exame não é o anticorpo, e sim a presença de material genético do vírus. Quando nós fazemos o furinho no dedo, quando nós fazemos a coleta de sangue e mandamos para o laboratório, tanto o teste rápido quanto o teste de sangue para o laboratório, nós estamos fazendo o método ICG. Nós estamos procurando IgM, IgA ou IgG, que seria uma resposta do organismo. Ok. Acontece que nem sempre você tem a resposta do organismo, mesmo tendo imunidade, de maneira humoral. Você pode ter a imunidade, que é a primeira que normalmente se tem quando entra um invasor no seu corpo, que é a celular. Nem sempre ela consegue debelar o invasor, e aí, a partir de 7 a 14 dias, você vai ter já outros tipos de células, outros tipos de linfócitos, formando anticorpos naquele esquema que nós aprendemos chave e fechadura. Acontece que existem algumas doenças que fazem a imunidade, você produz imunidade por 2 vias, outras por uma única via. No caso do SARS-CoV-2, da COVID, nós podemos produzir imunidade só celular. Não todo mundo. A maioria produz imunidade humoral, que é através da formação dos anticorpos.
Só que acontece que você pode produzir também a imunidade celular e humoral e perder depois, em pouco tempo, esses anticorpos, pelo menos detectáveis nos exames. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você testar e for negativo para os método ICG, que seria para anticorpos, você vai relaxar, achar que tudo bem, que você não tem, e você pode ser assintomático e não estar testando para anticorpos, ok? De repente, você até teve COVID, vai testar negativo, foi tão assintomático a ponto de você não ter sentindo absolutamente nada. Tem pessoas que não sentem nada, esse é o mínimo dos 80%, mas existe também essas notificações, e você desenvolveu imunidade celular e provavelmente você não pega de novo. Então, esses testes sorológicos têm uma eficácia bastante discutível. Eles são importantes em massa para você verificar como é que está determinada região ou população, mas ele não te dá no seu consultório, na sua família, na sua população atendida, uma resposta fidedigna. Então, eu coloco uma interrogação bastante grande quando você pensa em gastar 200, 300 reais a cada quinzena para testar a sua imunidade, ok? E pode acontecer também, como já aconteceu em várias publicações, do indivíduo ter testado positivo, testou positivo também para IgA e depois IgM, e depois, passados 3 meses, ele testa negativo para IgG, porque IgG é o anticorpo de memória, o IgM é o anticorpo inicial. Normalmente, quando você está em convalescência, você não testa mais IgM positivo, somente o IgG. E, teoricamente, você deveria testar para IgG o resto da vida, se isso fosse te deixar imune para o resto da vida. Só que já aconteceram vários casos de pessoas que se curaram, apareceu somente o IgG depois de 20 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias, e a pessoa, depois de 90 dias, testou negativo para IgG. Então, é muito frágil. Não é que o teste CG não é ok, é que para a doença COVID-19, nós temos muitas dúvidas ainda, ok? Por exemplo, quando você vai fazer testes para tuberculose, tuberculose não faz imunidade humoral, somente celular. As pessoas que tomam a vacina BCG ou você que já teve tuberculose e se tornou imune, você não consegue verificar anticorpos, títulos de anticorpos, tá? Só aquelas células T, que são próprias da imunidade celular. Tanto que essas vacinas que estão sendo feitas estão sendo testadas tanto com células T quanto para anticorpos, tá? É importante a gente entender isso para não sair desesperadamente comprando testes e também ficando tranquilo, sendo que você pode estar assintomático, tá? Essa foi a terceira dica. A quarta dica é uma dica que a gente sabe, está cansado de saber, e a gente precisa reforçar com os nossos pacientes. Então, nós ouvimos desde o primeiro momento que higiene de mãos e tosse com etiqueta é o que se tem de medida preventiva. Não há ainda o que fazer. Não existe remédio eficaz, existem alguns tratamentos promissores, mas não é um remédio ou dois eficazes, e não existe vacina. Então, para tudo que não existe remédio eficaz que cure, e para o que não existe vacina, você tem que fazer prevenção, assim como hepatite C, AIDS e outras doenças que não existe vacina e um remédio eficaz que cure com certeza. Então, a partir disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre higiene de mãos. Nós sabemos já há muito tempo que lavagem de mãos e álcool em gel ou líquido
é considerado higiene de mãos. Isso mudou há uns 15, 18 anos, a nomenclatura de lavagem de mãos, era só lavagem de mãos, e a gente sabe hoje que higiene de mãos é considerado lavagem de mãos e fricção com álcool líquido ou álcool gel. O que é importante a gente entender? A população, ela talvez leiga, não pode ter essas informações técnicas, porque talvez eles relaxem. Mas nós sabemos que o álcool 70, ele pode e é muito mais eficaz quando nós fazemos a fricção adequada do que a lavagem de mãos, conforme a gente tem que fazer, e não são só 20 segundos para lavar as mãos. Até pouco tempo atrás, a gente pensava que poderíamos somente usar o álcool 70 sem sujidade visível. Hoje nós sabemos que podemos usar com sujidade visível, desde que não seja sujidade de outra pessoa, ou seja, você não teve um acidente com material biológico. Por exemplo, se você espirrar na sua mão, você pode usar álcool gel ou álcool líquido. Agora, se você tiver a secreção de uma outra pessoa na sua mão, você não sabe se você não tem descontinuidade de tecidos. Porque normalmente, até onde se sabe, essa doença se transmite através de mucosas, mas não sabemos se você tiver um machucado, se você não vai ter uma penetração desse vírus, e esse vírus não pode se instalar no seu corpo e nas suas células. Então, em termos de eficácia para diminuir logs de bactérias e, obviamente, de vírus envelopados, que é desse que a gente está falando, o álcool 70, ele é 6 vezes, no mínimo, mais eficaz que água e sabão. Acontece que quando a gente usa luva de borracha, a gente acaba lavando as mãos entre um paciente e outro, porque, borracha não, desculpe, látex, a gente acaba lavando as mãos porque tem talco. E esse álcool em gel ou líquido com talco, ele forma uma gosma, uma substância que é pouco confortável. Mas se você não usa luva de látex, usa luva de nitrila ou nitrile, você pode sim substituir a lavagem de mãos com água e sabão pela fricção com álcool gel, tá? Eu vou colocar lá no nosso grupo do Instagram o trabalho da professora Júlia Iaeco Cavalgói, que foi orientado pela professora Kazuko, e que mostra, é um trabalho super bonito, que mostra a contaminação das mãos com sangue de carneiro, que é um sangue próprio para se fazer pesquisas de contaminação. E foi muito interessante, a resposta foi bastante interessante. Né? Então, um grupo fez higiene de mãos visivelmente limpas com álcool em gel, com água e sabão, e depois um outro grupo fez uma imersão de 1 minuto das mãos em sangue de carneiro, fez também higiene de mãos com álcool em gel e com água e sabão. E os resultados foram surpreendentes, tá? Resultado mais eficaz para diminuição maior em logs de bactérias, de contaminação, porque aí a gente não vai pensar em bactéria patológica, patogênica, porque nós estávamos com um material controlado, era uma matéria orgânica controlada. Então, nós temos experimentalmente muitos trabalhos, dentre eles essa tese de doutorado, que eu acho bem interessante, e a Júlia Iaeco Cavalgói é uma enfermeira do Einstein, tá? O quinto, estou olhando no tempo aqui, porque eu sei que tempo é precioso, né? O quinto é a questão do bochecho prévio. Então, a gente não vai entrar novamente nas discussões. Já existem, sim, trabalhos incipientes, não são trabalhos duplo cego, randomizado, não são trabalhos ainda longitudinais, mas já existem trabalhos comprovando que a clorexidina é sim eficaz contra o coronavírus, com pacientes que estão COVID positivo, tá? Então, o que a gente indica é digluconato de clorexidina 0,2%, 15 ml durante 1 minuto.
e lencinhos de gluconato de clorexidina 0,2 para bebês ou para pacientes que não podem deglutir, não têm a capacidade de fazer o bochecho. Eu acho que é importante fazer nas crianças, mesmo as crianças que não saibam bochechar, com essa técnica dos lencinhos, porque as crianças são os vetores, né? Normalmente as crianças não ficam graves e pontualmente você tem trabalhos aí, alguns casos, mas normalmente as crianças respondem muito bem ao vírus e não chegam nem a colocar-se no sentido de impactar o sistema de saúde, mas são importantes no sentido de terem que se afastar dos idosos, isso é importante, e quando você estiver com uma criança, ela pode não ter febre, oximetria normal, não está espirrando, não está com problema respiratório, e ela pode ser um assintomático e pode estar deixando esses vírus no seu consultório. Então, é importante sim. Tá? Eu vou colocar um dos trabalhos lá no nosso grupo do Telegram essa semana também, que é um trabalho sul-coreano e que mostra resultados bem promissores com a utilização de gluconato. No caso deles, é com 0,12. E aí corroborou mais ainda, porque no 6º dia tem um dos pacientes que mostrou um pouco mais do que deveria, porque todos foram diminuindo a quantidade depois de alguns minutos ou horas. E aí existe um questionamento se ele não foi, se esse bochecho não foi diluído com o líquido nasotraqueal ou se o bochecho não foi feito de uma maneira inadequada. Então, quando a gente compara nesse sentido de permanência da substância e de efeito residual, não há dúvida que o 0,2 é incomparavelmente mais adequado para esses bochechos pontuais, para esse caso de Covid-19, em relação ao 0,12. Tá? É quase o dobro, né, de porcentagem. E é também muito maior o efeito residual do 0,2 em relação ao efeito do 0,12. As duas porcentagens existe efeito residual. Clorexidina, normalmente, é uma característica dela, desde que você faça 1 minuto de contato. Existe um efeito residual bem importante, e quando você pensa em diminuição ou inativação de algumas bactérias, porque ela é padrão ouro para a bactéria, e nós estávamos fazendo desde o início uma analogia com o vírus da hepatite B, hepatite C e AIDS, que são vírus envelopados, apesar de nós não tínhamos ainda nada em relação ao SARS-CoV, foi o que eu costumo chamar de comparação e de racional teórico. Então, muitas vezes a gente vai sendo guiado através do racional teórico e, por vezes, não dá certo. Dessa vez, me parece que é o caminho certo. Sim, não há mais dúvida que não é indicado o peróxido de hidrogênio para fazer bochechos, tanto para a população quanto para as pessoas que você está recebendo como paciente. Então, orientação de gluconato de clorexidina, preferencialmente 0,2. 15 ml, 1 minuto. E para as crianças e pessoas que têm problemas para deglutir ou bochechar, fazer o contato no máximo de tempo possível, chegando a perto de 1 minuto ou até mais, de toda a mucosa, assoalho bucal e língua com lencinhos embebidos de gluconato de clorexidina 0,2. Tá? A sexta, e aí a gente já passou da metade, seriam os EPIs. A gente já falou bastante de EPI e eu gostaria de dar uma ênfase especial, né? A máscara PFF2, N95, eu tenho recebido vários e vários directs de máscaras que têm uma repelência ao vírus, que tem testes e testes. O que vocês precisam entender, o que eu gostaria de explicar, é que não basta o material ser adequado.
você tem que ter uma anatomia adequada para que essa máscara, que é um respirador, no caso, a gente chama de máscara, mas a gente chamava de respirador até então, ela seja praticamente hermética. Não dá para ser hermético, mas o ideal é que ela seja praticamente hermética para vedar essa interface pele-máscara para que você fique o mais seguro possível de gotículas e nanogotículas. Gotículas ela vai parar no face shield, no protetor facial. Eu vou voltar aqui, mas todo mundo sabe, é gorro, óculos de proteção, protetor facial, N95, avental e luva. Isso não é novidade para ninguém, tá? Agora, usar as máscaras que não tem essa vedação, não basta ter um material adequado que vá filtrar. Além de filtrar ou inativar possíveis micro-organismos, inclusive vírus envelopados e o SARS-CoV-2, você precisa ter a segurança de que você está protegido mecanicamente, fisicamente. Então, eu tenho recebido vários e vários directs e eu gostaria de esclarecer isso hoje. Você precisa ver se ela tem essa conformidade anatômica. E para que a gente vai inventar um outro tipo de máscara, a não ser que já seja aprovado pela Anvisa e que seja uma similaridade, ou seja aprovado tal qual é a PFF2N95. Aqui eu estou colocando o PFF2S, que é em caso de escassez, você consegue encontrá-la numa casa de construção, que ela é similar, ela não é igual, mas ela é similar à PFF2, tá? Em relação ao avental, nós continuamos com as mesmas reincidências de dúvidas. De novo, as empresas estão investindo em aventais impermeáveis para que você possa lavar e passar álcool. O que nós temos de normativa no mundo e aqui no Brasil é para que você use aventais o mais espesso possível, no mínimo de gramatura 50 para cirurgia, 40 para clínica e que seja descartável. É isso. Não adianta inventar, não adianta querer fazer diferente, a não ser que você esteja numa situação extremamente complicada de um serviço público, e nós já falamos isso em live, onde você não tenha como ter essa compra de aventais. Nesse caso específico, você vai usar algo descartável também, que seria uma capa plástica de chuva, que não é EPI para SARS-CoV-2, mas você vai estar fazendo isso numa situação emergencial, tendo que atender alguém com muita dor, isso não pode se tornar eletivo, e tendo todos os cuidados para não se contaminar quando você retira, porque ela não tem a cobertura tanto de comprimento, quanto, por exemplo, eu tenho um braço enorme. Nenhuma capa de chuva chega no meu punho. Todas as capas de chuva chegam aqui, ó. Então, se for usar a capa de chuva, vou ter que passar um plástico por cima, né? O mesmo com a altura. Você precisa ter um avental de maneira que você sente ele passe para baixo do joelho, sentado, não em pé. Capa de chuva normalmente não é assim. As que são assim são aquelas mais caras que não são descartáveis. Então, a gente precisa ter um bom senso, sempre, bom senso sempre. E entender que é óbvio que ninguém gostaria de estar jogando avental fora, 5, 8 vezes por dia. Mas nós estamos fazendo isso para a nossa saúde. Mais uma vez, eu repito, eu fiquei muito assustada ontem, quando eu vi essa notificação desse técnico de enfermagem de Araraquara, que está pela segunda vez testando positivo, e a primeira vez ele ficou em casa 15 a 20 dias, ele ficou tranquilo, voltou a trabalhar,
e depois, maio, junho, julho, 3 meses e meio depois, ele testou positivo, só que dessa vez ele está internado. Então, existe também essa questão de profissional da saúde que trabalha com doentes COVID positivo, eles também têm um inócuo, eles também têm uma carga viral maior, e por isso, normalmente, se fica pior rapidamente, tá? E os pacientes que vão para o hospital e adquirem COVID, não foram por COVID, mas adquirem COVID porque eles estão internados, a explicação é porque eles também já estavam debilitados. Então, tudo a gente imagina. Nós imaginamos por racional teórico. Essa doença, eu conversei com um cientista anteontem, de Oxford, que é relacionada à vacina. Ele me disse, Luziane, nós não sabemos nem 1/3 do que a gente precisaria saber dessa doença. Nós estamos trabalhando na penumbra, não é no escuro, no breu, mas é na penumbra, porque a cada momento a gente consegue ver. Por exemplo, eu fui estudar a fisiopatologia do vírus. O vírus, ele... Já ouviram falar em tempestade de citocinas? Para isso acontecer, não é uma via só. São 3 vias. Qualquer dia a gente pode falar sobre fisiopatologia do vírus, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu já estudei bastante imunocitologia, imunogenética, e eu sei que o dentista às vezes não se interessa muito por isso. Vocês querem, óbvio, vocês não são dessa área e vocês querem coisas mais práticas. Mas quem tiver interesse, me escreve, a gente pode fazer alguma coisa só de fisiopatologia do vírus. É uma coisa maluca. Não pensem vocês que é uma via ou 2 só. Existem algumas coisas que acontecem nos meandros da doença, principalmente quando vai para essa questão renal, cardíaca e neurológica, que você tem 3 possibilidades de acontecer lá no final a mesma coisa. Então, eu estou dizendo isso para vocês, não é para enrolar e para comer tempo. Nós estamos falando sobre isso, voltando, porque essa questão do avental é muito importante. Ah, mas eu já peguei Covid. Eu estou imune. Não, você não sabe se está imune. Eu acabei de dizer que eu fiquei muito triste com 2 situações essa semana. Primeiro, que a OMS decretou que é muito difícil que consigamos a vacina. E segundo, que já existem outros profissionais, além daquele que faleceu, porque pode ser um ponto fora da curva, alguma coisa errada que aconteceu nos exames, pode ser que ele não tenha tido, trocar o exame no primeiro evento, pode ser tudo isso. Mas nós estamos falando de 1 ou 2, são vários profissionais de São Paulo que tiveram reinfecção, um deles morreu, e esse de Araraquara. Então, é algo para a gente parar e pensar. A gente precisa ter bastante responsabilidade com isso. Até porque, mesmo que você pegue ou adquira a segunda vez e também fique bem como você ficou da primeira, você também está levando para outras pessoas, né? E essa questão de comorbidade, muitas vezes, hoje, por exemplo, eu tive uma pessoa que chegou para mim e falou: o meu primo chegou no hospital passando mal, não é de Covid, e ele descobriu que ele é diabético, ele não sabia. Então, ele tem comorbidade e não sabia, e não é obeso, e não tinha normalmente as características que um diabético tem, que nem todo diabético é obeso, inclusive, né? Então, é muito importante que a gente entenda que o que a ciência coloca, o que nós sabemos até agora, é o que nós devemos seguir e não descuidar das medidas preventivas, tá? 7ª dica, a gente vai falar um pouco agora sobre a imunização. Bom, para SARS-CoV-2 não temos imunização até o momento, todo mundo sabe disso. Existem várias vacinas, a gente vai falar das principais. Então, hepatite B, que são 3 doses, tétano e difteria, que normalmente a gente fala dupla, mas eu já falo há mais de 10 anos sobre a tripla bacteriana, que seria a coqueluche, porque nós estamos numa reincidência de coqueluche no mundo todo, não é só na França, na América Latina e até no Brasil, há bastante tempo. Há cerca de 8 anos.
Então, independente de você trabalhar com criança ou não, porque no início a gente falava para quem é odontopediatra, para quem é orto, que trabalha com criança e adolescente, faça essa tripla bacteriana. Todo mundo tem que fazer, a cada 10 anos, tá? Ela segue o que é tétano e difteria, só que ela tem mais ela é contra mais um tipo de doença. E a influenza, que é uma doença que a gente vai ter que lidar por muitos e muitos anos, e para quem não gosta de agulha, vai ter que se colocar todos os anos, enquanto a gente estiver trabalhando na área da saúde ou não estiver na área da saúde, a gente vai ficar idoso e vai precisar tomar essa vacina. Na verdade, todos, desde criança até o idoso, é necessário tomar a vacina contra a influenza. Eu gostaria só de destacar a questão da hepatite B, que existe um exame, que a maioria já sabe, só que nem todo mundo fez, que se chama anti-HBS, e esse exame, ele vai conferir se você tem ou não anticorpo. Portanto, para a hepatite B, nós temos a formação de anticorpo, nós temos a imunidade humoral bem definida, e esse anticorpo também pode não aparecer a cada 3, 4, 5 anos, se você fizer, ele pode não aparecer. Só que no caso da hepatite B, é aí que eu quero chegar, já foi descoberto há algum tempo que uma vez imunizado, mesmo os títulos dos anticorpos, ou seja, os títulos do anti-HBS sendo baixo ou abaixo de 10 unidades de anticorpos por ml de sangue, você é considerado imune. Então, resumindo para essa questão da hepatite B, uma vez feito o anti-HBS, dado positivo e acima de 10 unidades de anticorpos por ml de sangue, porque na verdade é qualitativo, positivo ou negativo, e quantitativo. Tem acima, ok, igual ou acima de 10 unidades de anticorpos por ml de sangue. Ml de sangue, desculpe. Uma vez positivo e acima desse valor, para sempre imunizado. Ah, Luziane, mas eu fiz há 10 anos atrás e fiz o ano passado e ele deu negativo ou deu positivo abaixo de 10 unidades. Não tem problema. Inclusive, tem médico que não sabe disso. Não tem problema. Nós sabemos que nesse caso existe a memória, nesse caso, para esse vírus da hepatite B, existe uma memória imunológica que, quando você entra em contato com o antígeno, ou seja, com o vírus HBV, o seu organismo rapidamente recobre a memória daquele chave e fechadura e vai lá e engloba o antígeno. Isso para hepatite B. Para as outras doenças, não. Para a influenza, por que a gente tem que tomar todo ano? Porque não é o mesmo vírus. O pool de vírus, inclusive, do hemisfério norte do mundo, não é o mesmo pool do hemisfério sul. Então, se você se vacinou nos Estados Unidos, aqui no Brasil você tem que se vacinar de novo. É bem importante entender isso, tá? E mesmo se vacinando, eventualmente você pode pegar gripe, mas você adquiriria uma gripe um pouco mais amena. Importante no caso da gripe, volto a dizer, você não vai querer adquirir gripe e Covid. Influenza A ou B e Covid, porque é uma coisa bastante complexa, inclusive uma potencializa a outra. Tá? Então, essa questão da imunização do profissional de saúde, independente da Covid-19, é muito importante. Desde os estudantes, dos ASBs, TSBs, dos estagiários, da pessoa que está fazendo limpeza, que trabalha até no escritório do seu consultório, é importante que todos que estejam lá, que sejam do seu ambiente de trabalho, que é um serviço de saúde, essas pessoas têm vacina gratuita nas UBSs, no Serviço de Saúde do Brasil. Olha, a gente já deu 1 hora, viu? E a gente está no 8 ainda. Controle do aerossol. E aí a gente entra no cerne da questão da Covid-19. Então, aerossol, a gente já sabe muito bem o que é. Nós sabemos que
O vírus SARS-CoV-2 tem predileção por algumas células do corpo, não é só do pulmão, não é só do intestino, não é só renal e cardíaco e neurológico, é de soalho de boca, é de língua, sobretudo das glândulas salivares. Então, nós trabalhamos aí, nesse ambiente, né? E nós trabalhamos muitas vezes com alguns equipamentos que geram o aerossol mecânico, lembrando que nós conversando, ou com a boca aberta respirando, estamos emitindo em maior ou menor grau gotículas menores ou maiores, tá? E aí a gente tem que entender que existe uma dispersão e nós trabalhamos nos primeiros centímetros. Então vamos imaginar que o maior número de gotículas que nós tivermos um pouco mais pesada, né? Um pouco mais pesadas, ela está nesse primeiro metro. E o aerossol vai seguindo 2, 3, 4, 5, 6 metros. Nós nem temos isso normalmente de raio no nosso consultório. Então, algumas dicas importantes, sempre que possível, sempre mesmo que possível, utilizar dique de borracha, isolamento absoluto. Isso vai minimizar muito a contaminação da saliva com aerossol mecânico. Não vai diminuir o aerossol. O que vai diminuir a dispersão do aerossol é a utilização de bomba a vácuo, de sucção a bomba a vácuo, que você precisa ter com um auxiliar que seja treinado ou um colega que seja treinado para trabalhar a 4 mãos. Isso não é para qualquer pessoa, não é qualquer um que vai lá afastar a estrutura e fazer essa sucção. Tem que se ter um treinamento, um conhecimento do procedimento, inclusive do passo a passo do procedimento. E uma coisa extremamente importante que eu recebo todos os dias, e a Marina tem respondido isso para mim. Nós não temos uma fórmula, uma receita quadrada do que você tem que fazer em relação à exaustão, à filtração, à renovação do ar. Você precisa ter uma série de dados, como pé direito, altura de vários lugares do consultório, largura, onde está a janela, onde está a porta, e como é como é que está localizada a sua cadeira, onde é que está, se você é canhoto, se você é destro, se você trabalha 4 ou 6 mãos, não dá para te dizer simplesmente me falando ou desenhando. Já recebi até desenho, olha, é assim, assim, assim. Não dá para fazer isso, até porque a gente não é engenheiro, a gente tem um engenheiro clínico, um engenheiro, na verdade, que não é clínico, ele é mecânico, mas ele trabalha com isso, com essa questão toda de exaustão, filtração e renovação do ar, e a gente pode te dar essa orientação se você quiser. E existem alguns dispositivos portáteis, onde você consegue retirar grande parte do aerossol que escape desse trabalho a 4 mãos, que já é algo bastante recomendável ou recomendado pelo CDC dos Estados Unidos. Para a gente quase finalizar, alguma dica sobre desinfecção de superfície. Então, a gente basicamente faz o seguinte: tudo que é superfície fixa, a gente vai ter que fazer o uso de substância para diminuir, para minimizar e para inativar bactérias e vírus que estejam ali. Nesse momento de pandemia, a gente combinou que a gente vai deixar um certo tempo, e esse tempo também não existe receita, não existe padrão, né? É minimamente meia hora, e você vai ver se você tem sucção, filtração, renovação de ar, janela e etc. A partir daí, você vai entrar e retirar todos os plásticos e barreiras. E aí sim, você vai fazer uma desinfecção de superfície. O que está, e há muitos anos já, em todos os manuais, álcool 70, e eu coloquei algum tempo atrás nos protocolos álcool 70 com clorexidina. Me desculpe que está escrito errado. Não é clorexidona, é clorexidina. Álcool 70 associado à clorexidina. Clorexidina, me desculpem.
a 1%. Tanto para as mãos quanto para a superfície, a clorexidina associada ao álcool, ela tem um poder residual que, além de diminuir mais os logs de bactéria, ainda fica mais tempo na superfície ou nas mãos. No caso das mãos é 0,5, que se associa ao álcool, tanto líquido quanto gel. E no caso de superfícies é 1%. Não dá para fazer essa mistura doméstica. Você vai e compra isso pronto. E o quaternário de amônico, a gente chama hoje de quinta geração, é uma substância bastante moderna, que faz 2 em 1, limpa e desinfeta, e você também usa com fricção. Em relação às pontas e componentes, eu descarto tudo que eu não posso processar, né? E o que é passível de esterilização e não é descartado ou descartável, eu faço a esterilização em autoclave. Não é esterilização química e nem esterilização em outros métodos, tá? E para finalizar, eu queria fazer umas provocações com vocês. É óbvio que eu não vou conseguir falar o processo de esterilização, que é enorme, o processo de protocolo de processamento ou reprocessamento, algumas pessoas usam como reprocessamento, porque a gente reprocessa várias vezes esses instrumentais. Então, é óbvio, é assim, impossível falar em menos de 2 horas e meia todos esses passos. Mas o que eu gostaria de deixar claro para vocês são algumas dicas ou alguns questionamentos. Existe uma diferença muito grande entre artigo ou material instrumental esterilizado e material ou artigo ou instrumental estéril. Como assim? O esterilizado é o que passou pela autoclave e o estéril é o que está com ausência de micro-organismos inativados ou mortos, ou não tem micro-organismos vivos ou ativos. E aí, eu gostaria de colocar uma pitada de dúvida para que você reveja os seus protocolos. Para que você tenha um material estéril e não só que passou pelo processo de esterilização, que seria o material esterilizado, que a gente fala, isso aí está esterilizado. Não, ele tem que estar estéril. Esterilizado é que passou pelo processo. Nem sempre que ele passou pela autoclave, ele está estéril. Ele depende de alguns fatores. Primeiro fator importantíssimo, remoção do biofilme. Importantíssimo. Sem remoção do biofilme não há esterilização. Tipo de detergente que você vai utilizar para a limpeza de cada tipo de artigo. Isso é importante também. Água de último enxágue. Isso é importante. A gente chegou a falar numa oportunidade sobre pirogenia, sobretudo para quem faz enxerto, implante e pério mais pesada e endodontia. Controle de manchas no instrumental. Insumos que você usa para secar o seu instrumental. Acondicionamento do instrumental nos pacotes, no grau cirúrgico ou em caixas perfuradas. Como é que você põe e distribui esses instrumentais dentro dos pacotes? O posicionamento desses pacotes e a montagem da carga da autoclave é fundamental. Os pacotes que saem molhados após o ciclo de autoclave, o que você vai fazer com esses pacotes? Considere estéreo? Não considere estéreo? Põe para secar de novo? Troca? Põe de novo? A validação da autoclave, que pouquíssimas pessoas fazem. Confundem a validação com monitorização física, química e biológica, que é uma outra coisa. O acondicionamento e a guarda adequada desses artigos que passaram pela esterilização, que a gente entende que esteja estéril, e que a gente deve manter essa esterilidade até usar novamente. E a validade dessa esterilização dos pacotes esterilizados. Olha, eu não coloquei tudo, eu coloquei só o que eu achei que poderíamos pensar aqui. Por quê? Porque as pessoas acham que esterilizar instrumental é fazer esse passo a passo. Não é.
inclusive com material molhado, em presença de aerossol. Com o vírus SARS-CoV-2, você pode ter a sua caixa ou o seu artigo dentro do grau cirúrgico, o material saiu molhado, você deixou ele no ambiente com aerossol, você tem contaminação. Então, é algo que a gente precisa começar a repensar. Outro dia eu falei numa live, as pessoas já sabem o que tem que fazer na pandemia para se proteger. Os EPIs, a gente já cansou de falar, é só você abrir qualquer tipo de manual, você sabe. Será que nós estamos fazendo corretamente os nossos processos de esterilização e desinfecção e reprocessamento? É essa pergunta que eu gostaria de deixar aqui no final, né? São poucas dicas, quer dizer, são muitas dicas com pouco tempo, mas é muita coisa para falar. Essas são as referências da nossa aula, se vocês quiserem fotografar. Passei um pouquinho de 1 hora, né? E gostaria de agradecer imensamente. Nós temos aqui as informações sobre e-mail, WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato para fazer qualquer tipo de treinamento, curso, a gente vai continuar com aquela promoção de cursos onde você compra um e ganha um para o seu auxiliar. A gente achou que isso está ajudando bastante os dentistas. A Marina veio com uma promoção agora, que os 5 primeiros que entrarem em contato, a gente vai dar outro desconto especial, ganhando também a possibilidade de trazer, continua com a possibilidade de trazer o seu auxiliar. Se você é tatuador, body piercer, micropigmentador, você pode trazer alguém do seu estúdio. E nós temos aqui o e-mail e o WhatsApp, que as meninas vão responder com a maior atenção possível. Eu gostaria de agradecer imensamente e gostaria de pedir para que vocês não relaxassem nas medidas preventivas. Temos que manter a fé e acreditar que a gente vai chegar a uma vacina, que a ciência vai chegar a uma vacina, mas não relaxar de nenhuma maneira, sobretudo como dentistas, como ASBs, TSBs, micropigmentador, tatu, body piercer, em relação aos EPIs. São inegociáveis os EPIs. Enquanto a população toda, que é muito difícil, não estiver garantida em relação à vacina, imunizada, não é tomar a vacina, é estar imunizado, que é diferente, nós não podemos nem pensar em modificar alguma coisa em relação à EPI. Quero agradecer demais o tempo de vocês, a confiança no que eu estou falando. Hoje eu estudei aí, chegaram coisas novas, a gente vai falar na próxima semana sobre coisas novas. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima. Muito obrigada. Se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, entre lá na bio de Luzi_Borges, na bio está o link e você entra direto no grupo. Mas eu acredito que a maioria dos que estão aqui já estão no grupo, tá bom? Muito obrigada. Um grande abraço, bom final de semana a todos e esperamos por vocês. Tchau, tchau.